É 2 horas e 40 minutos, e falando dessa questão da agenda do governo, nós vamos falar sobre algumas prioridades que devem ser discutidas nesta semana, pelo menos é essa a expectativa. Nós estamos em contato agora com o Luiz Eduardo Assis, que é ex-diretor do Banco Central, economista. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Bom, vamos falar de uma das prioridades que o governo está colocando e que as novas lideranças do Congresso estão discutindo para colocar em pauta nesta semana, talvez já amanhã, que é a autonomia do Banco Central. Deve ser colocada como urgência na Câmara, não é? Já está havendo encontros aí entre o presidente da Câmara com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e se espera que o texto possa ser pautado já para esta terça-feira. O projeto de lei complementar número 19 de 2019, que trata sobre autonomia, ele foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado. Luiz Eduardo, qual a importância da autonomia do Banco Central nas condições atuais que nós temos da economia brasileira e pensando no longo prazo? Eu diria, Denise, que é uma importância bastante relativa. A vantagem desse projeto é que ele é menos polêmico e menos difícil de ser aprovado do que a reforma administrativa ou do que a reforma tributária. Ele dá uma sinalização importante, é bom que a gente tenha formalmente a autonomia do Banco Central. Mas isso não significa que do dia para a noite todas as nossas dificuldades serão resolvidas. As nossas dificuldades são outras e tem a ver com uma enorme dificuldade de engendrar um plano de crescimento para a economia. Portanto, o projeto de autonomia do Banco Central, ele é importante, ele é conveniente, ele é muito bem-vindo, mas ele não é algo que possa desobstruir tudo aquilo que vem impedindo o crescimento da economia brasileira. É bom ressaltar que nos muitos anos do Banco Central, regra geral, o Banco Central, sim, ele é autônomo, sim, ele tem uma certa independência. Nenhum acordo político que foi feito nas últimas décadas envolveu, por exemplo, o loteamento do Banco Central. O Banco Central sempre ficou à margem das negociações políticas. Mas, ainda assim, é importante que se formalize e que se crie uma estrutura institucional capaz de proteger o Banco Central de influências políticas desnecessárias, influências políticas nocivas ao cumprimento da política monetária. A gente tem visto até um relacionamento tranquilo aí do governo com o Banco Central, porque estamos numa fase de juros num patamar inédito de baixa, né? Nós já tivemos alguns atritos aí, algumas discussões, quando os juros estavam muito elevados. Então, é uma circunstância diferente. Houve alguma especulação no passado quanto à possível intervenção, na época de Dilma Rousseff, principalmente, que ela optou por intervencionismo direto na economia em várias frentes. Tem a questão até dos combustíveis também, que está colocada agora. Mas naquela época se gerou essa suspeita. Hoje não, o Banco Central vem trabalhando dentro das condições que ele vê como possíveis para manter os juros muito baixos. Então seria mais pensando no longo prazo nessa autonomia preservada. Com certeza, a longo prazo isso é positivo, isso tem o seu impacto, mas provavelmente agora, esse período também de lua de mel, ele vai se encerrar ao longo de 2021, porque tudo indica que o Banco Central vai elevar as taxas de juros no contexto ainda de um desemprego muito, muito alto. E isso certamente vai gerar uma discussão. O Banco Central vem tendo esse tipo de discussão nas últimas décadas, mas tem conseguido manter uma orientação que é essencialmente técnica. Veja que uma das principais decisões que o Banco Central toma, que tem um impacto direto sobre a economia, é a definição da taxa Selic. Essa definição é feita de uma maneira transparente em um comitê, com várias pessoas. É muito difícil, do ponto de vista operacional, manipular este comitê, manipular o Copom. Isso já é um arranjo institucional existente hoje, que garante ao Banco Central uma certa proteção, uma certa autonomia. A instituição de mandatos, por exemplo, ela pode ser um passo adicional, ela consta desse projeto de autonomia, pode ser
um passo adicional para que essa autonomia seja consolidada. Mas teremos, com certeza, a volta da discussão ao longo desse ano de 2021, na medida em que o Banco Central vai subindo as taxas de juros no contexto de uma economia com desemprego ainda muito alto, o que certamente vai gerar polêmica. É exatamente o relatório Focus que foi divulgado hoje pelo próprio Banco Central, que coleta as projeções junto ao mercado financeiro, consultorias, mostrar essas projeções que a taxa Selic pode subir para 3,5% neste ano, 5% no ano que vem. Como você falou, possivelmente no ambiente em que ainda se espera mais estímulos, inclusive parte do Banco Central. Então fica colocado uma discussão, mas a projeção é de inflação mais alta. O mercado já elevou a média da previsão do IPCA para este ano para 3,6%, e é isso, por enquanto, a função mesmo do Banco Central, quando ele trabalha a política de juros, é manter a inflação nos parâmetros da meta, né? Com certeza, esse é o mandato principal da política monetária, provavelmente no contexto também da aprovação dessa regulamentação que garante autonomia, muito provavelmente os deputados e senadores quererão introduzir a condicionalidade do nível de atividade, ou seja, uma espécie de duplo mandato. Essa discussão também veremos nos próximos dias. Ou seja, que o Banco Central deva, sim, procurar a redução da inflação, o controle da inflação, mas não a qualquer custo. De uma tal maneira a manter um olho na inflação e um olho na manutenção do nível de atividade. O Banco Central americano tem esse duplo mandato. Em geral, os bancos centrais não têm um duplo mandato. Em geral, os bancos centrais têm um único mandato, que é manter a inflação sob controle. Essa discussão, ela é interessante, ela é importante, ela é positiva, mas como eu coloquei anteriormente, está longe de ser o núcleo central dos problemas que nós temos que enfrentar. Eu acredito que esse assunto voltou à pauta justamente porque ele é mais fácil de ser aprovado do que as grandes reformas, que são estas sim extremamente polêmicas. A grande preocupação quando há a possibilidade de risco de intervenção do governo é que o governo assuma posturas populistas ou por interesses muito particulares de uma outra categoria ou setor, e isso acabe gerando efeitos colaterais negativos. E nós estamos vendo toda essa discussão desde a semana passada em relação à Petrobras. Nós tivemos uma coletiva em que o governo falou que não há intenção de interferir diretamente na política de preço. Eu acho que a comprovação disso é que tivemos hoje um novo anúncio pela Petrobras de elevação de preços, mas tem aquela ideia de interferir na tributação que é colocada pelos estados da forma como quando o que se espera é uma ampla reforma tributária e não apenas um remendo pontual num setor, não é? E essa ampla reforma tributária, ela é difícil de ser aprovada, porque é muito difícil fazer consenso. Todas as vezes que você quer alterar o sistema tributário, significa que alguém vai pagar mais e alguém vai pagar menos. A vida de alguém vai ficar, de alguns setores vai ficar mais simples, a vida de alguns setores vai ficar mais onerosa. E, evidentemente, a capacidade de articulação daqueles que vão perder é muito maior, ou tende a ser maior, do que a capacidade de resistência daqueles que vão ganhar. E isso gera uma discussão que é, por sua própria natureza, extremamente conflituosa. Para resolver este conflito, a gente precisaria ter um governo com uma forte convicção de que a reforma tributária é absolutamente essencial. Mas essa forte convicção hoje não existe. Então, a gente acaba ficando numa discussão de simplificação do sistema tributário, mas a gente não discute com maior profundidade. Veja que a PEC 45, que está sendo discutida na Câmara há muito tempo, ela não conta, que trata da reforma tributária, ela não conta com o apoio, com o endosso do Ministério da Economia, que, no entanto, optou por mandar uma proposta extremamente modesta nas suas intenções e que, por sua vez, também não conta com o apoio dos deputados e senadores. Então, essa é uma longa discussão que envolve interesses extremamente poderosos e que, na minha opinião, dificilmente vai ser resolvida nos próximos meses.
Bom, e para fecharmos em relação a essas pautas prioritárias, nós temos muita conversa a respeito do auxílio emergencial e várias propostas diferenciadas. Tem uma versão em que o governo, a equipe econômica, admitiria a volta do auxílio com o valor de R$ 200, ainda exigindo uma contrapartida em termos de formação, né, profissional, educacional, aí o compromisso de quem recebe esse benefício, que parece uma exigência que não há tempo hábil para se ter, não é, já que o auxílio é necessário hoje. Aí tem conversa também sobre aumentar o Bolsa Família, se criar um outro programa com um outro nome. São várias opiniões divergentes, mesmo com todo o entendimento entre Congresso e equipe econômica, governo e tudo mais. Na sua visão, qual seria a melhor alternativa hoje? Olha, me parece que a volta do auxílio emergencial é absolutamente inevitável. São dezenas de milhões de pessoas que não têm outros recursos a partir de agora, a partir de janeiro, fevereiro de 2021. O espaço fiscal, no entanto, é muito mais limitado do que já era do ano passado. O auxílio foi bastante generoso no ano passado e ele deve ser extremamente modesto agora, neste ano, justamente porque não há alternativa para que se possa manter o teto de gastos e, ao mesmo tempo, cavar, arrumar um espaço dentro do orçamento, reduzindo outras despesas que poderiam financiar o auxílio emergencial. Portanto, na minha opinião, deve vir alguma coisa, mas nem de longe será uma sombra daquilo que foi o auxílio emergencial em 2021. Tudo isso significa que, 2020, tudo isso significa que agora em 2021 a gente deve ter um crescimento da economia bastante lento, uma recuperação bastante lenta da economia, da medida em que não há um motor do crescimento, não há uma forma simples, principalmente por conta do compromisso com a lei do teto, o compromisso de austeridade fiscal que o governo abraçou, não há um motor, não há uma maneira de alavancar, acelerar este crescimento que já se esboça, mas que tudo indica deve ser muito pequeno ao longo de 2021 e também lento ao longo de 2022. Ouvimos o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos.